Vamos à continuação do vídeo 2, né? Brasil, talvez você não entende. Por quê? Aquele dia que eu conheci meu pai, foi a primeira e a última vez que eu olhei para minha família com um sentimento de felicidade, de amor. Olhei para aquele homem que entrou naquela porta me chamando de filha. Olhei para ele com o sentimento de meu herói, de meu protetor. Foi a primeira e a única vez. Meu pai ficou pouco tempo em casa. Logo meu pai ficava viajando, trabalhando. Trabalha aqui, trabalha acolá. E eu lembro que demorava eu ver ele, sabe? Meu pai era muito descabiciado. Se endividou numa grande dívida. Tivemos que ir embora para uma roça chamada Pedra Preta para trabalhar para um fazendeiro. Minha mãe não pôde ir. Ficou na cidade de Rio Maria. Porque minha mãe estava estudando e o sonho de minha mãe era aprender a ler. Minha mãe era missionária, pregava em várias cidades. Ela queria muito ler a palavra na hora da pregação, sabe? Minha mãe queria muito aprender a ler. Minha mãe já estava pegando um pouco de agilidade. E ela não queria parar o colégio. Então ela falou assim para nós: vocês vão na frente e os fins de semana eu vou passar com vocês lá. E volto na segunda para continuar o estudo até o final do ano. Final do ano, aí eu paro. Deu o que der, eu paro. Sabe? E aí nós fomos embora da cidade de Rio Maria para essa cidade, para essa curtela, para a roça, para dentro do mato, assim, chamado Pedra Preta. Ah, Brasil, quando a gente chegou lá foi muito bom. Foi tudo lindo. Nós fomos morar debaixo de uma barraca de lona, coberta de palha. Mas estava tudo bem, estava tudo bem. Era uma nova fase para mim. Era uma nova fase, né? Tinha leite, né? Tinha muito peixe que a gente pescava. Ai, tinha uns bezerrinhos, sabe o que eu fazia? Eu era muito cheia de adrenalina. Eu cheguei lá e cheguei já com adrenalina a mil, sabe? Eu montava em cima dos bezerros e minhas irmãs abriam a cancela e os bezerros saíam pulando comigo. Eu lembro que uma vez quase que eu morro, caí em cima de uma estaca, quase que eu morro, mas tá tudo bem. Era uma fase, não tinha a minha mãe pra minha irmã manipular contra mim. Só tava eu, meu pai, minha irmã mais nova, minha irmã mais velha. Meu pai, eu, minha irmã mais nova, minha irmã mais velha. Nós era 4. Minha mãe ia nos fins de semana. Ficava sábado e domingo com a gente. Segunda-feira ela voltava para Rio Maria. Então foi muito bom. Foi uma fase boa. Muito leite, farinha. A gente colocava farinha dentro do leite. Colocava açúcar, coalhada. Ai, meu Deus. No começo foi muito bom. Aconteceu até do meu irmão. Um dos meus irmãos. Inclusive, já morreu, né? Ele morreu, eu ainda era adolescente. Ele ia lá visitar a gente, ficava lá um pouquinho e ia embora. Tava indo tudo bem, tava indo tudo bem. Tava indo. Eu não gostava de uma coisa no meu pai. Ele gostava de criar cobras. Sério, eu gostava de criar cobras. A gente puxava água na carretilha, no poço, na carretilha. E se a gente puxasse a água no balde, viesse uma cobra, não podia matar. A cobra não podia. Ele, sei lá, não sei se ele era... Se ele era médio, o que ele era. Sei que ele não deixava matar as cobras. Eu lembro uma vez que a gente ia pra rua fazer compra. E eu fui pegar meu tamanco. Eu tinha um tamanco, aqueles tamancos feitos de pau, né? O fundo dele era feito de madeira. E eu fui pegar. E quando eu cheguei lá dentro, na casa feita de palha, coberta de lona, do lado também era lona e palha, em cima também tinha palha. A gente dormia no chão, tá? A gente dormia no chão caminha, aquelas caminhas. Eu esqueci o nome, eu vou lembrar agora, tá bom? Eu lembro pra você. E eu lembro que eu fui pegar meu tamanco e tinha uma cobra lá. A cobra tava deitada em cima do tamanco. Uma cobra venenosa.
E eu disse, pai, como que eu vou fazer? A cobra tá em cima do meu sapato. E ele disse, pegue ela com a mão, tire do lugar e pegue o tamanco. E eu meti foi o pau nela, bati. E isso, se o meu pai visse, eu levava uma pisa, sabe? E, lembrei, a gente dormia em esteira, no chão, em cima de esteira, lembrei. Então, assim, a gente estava feliz, estava tudo bem. Estava tudo bem, passou um mês, 2, estava tudo bem. Mas quando foi um dia, eu estava tão feliz. Eu achei que era uma nova fase e que aquela Luzia, sabe? Aquela Luzia arrogante, aquela Luzia que rebelde, aquela Luzia que estava dando trabalho, que ela ia mudar ali e que eu ia crescer num ambiente feliz, sabe? Aí quando foi um dia, era 6:30 da tarde, eu já arrumei a esteira para me deitar, minha irmã arrumou a esteira também. Nesse dia, minha irmã mais nova não estava com a gente. Minha mãe já tinha levado ela de volta, porque ela era muito novinha, tá? Ela passou só um tempo lá e voltou. Minha irmã mais nova não estava com a gente, eu lembro como se fosse hoje. Era eu e minha irmã mais velha. E aí, eu arrumei a esteira e tal, minha irmã também arrumou do outro lado de lá, e eu deitei aqui. Quando foi lá pra madrugada, eu senti alguém tocando nas minhas partes íntimas. Até pensei que era uma cobra. Porque tinha muita cobra, né? Nos cantos, em cima do fogão, tinha cobra em cima do telhado, tinha lá fora, tinha cobra tudo quanto é lado. E eu pensei, fiquei com medo, então eu fiquei quietinha. Sabe? E aí eu senti que tava, sabe? Mexendo na minha parte íntima. Eu fiquei assim. Aí mexeu, tava me machucando. Eu tentei virar, mexia de novo. Aí eu tentei virar devagarzinho, né? Porque eu tinha medo de ser cobra e me picar. Aí virei do outro lado. Aí eu chamei a minha irmã. Ela falou, o que que foi? Eu digo, parece que tem algo aqui. Ela disse, vai dormir. Ela era muito bruta, né? E eu fiquei caladinha. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Não tive coragem de contar pra ninguém. A segunda noite de novo. A segunda noite, mexendo nas minhas partes íntimas. Mas na segunda noite já foi mexendo e já foi doendo demais. Aí eu levei a mão, pensei que era uma cobra, que eu levo a mão. Você já sabe quem era. Era aquele homem que entrou por aquela porta um dia com a sacola de pão, um monte de leite, me chamando de filha. Mas a minha preocupação não era porque eu estava sendo bulida ali. Não era. A minha preocupação naquele momento era que... Será que é normal isso? É normal? Eu fiquei preocupada com isso. É normal o pai da gente mexer assim? É normal? Será? Mas deve ser normal. Deve ser normal. Era isso que, sabe? Mesmo doendo. Mas a minha maior preocupação era isso. Entendeu? E aí toda noite. Tinha dia, no outro dia. Eu nem conseguia brincar. E nem subir nos bezerros mais. E pular nos bezerros. Porque me machucava muito no outro dia. Tava doendo, ardendo demais. Ardendo demais.
E aí ele começou a mexer constantemente, já foi mexendo constantemente. Eu não tinha coragem de contar pra ninguém, porque eu não sei se era normal, porque minha mãe não me ensinou isso, porque se a minha mãe me ensina, se minha mãe chega em mim e disse, filha, não deixe ninguém bulir você, não deixe ninguém tocar nas suas partes íntimas, não pode assim, não pode assim, não pode assim. Só teria acontecido uma vez. Eu teria falado, não pode, vou contar pra minha mãe. Ou quando a minha mãe vinha uns fins de semana, eu teria coragem de contar pra ela. Então, quando a minha mãe vinha uns fins de semana, eu não tinha coragem de contar. Minha mãe perguntava o que estava acontecendo. E eu estava com medo, porque eu não sabia se era normal. Mas o tempo foi passando e aí eu fui cauterizando a minha mente de que era normal um pai mexer com a filha, entendeu? Por mais que meu sentimento foi ficando estranho por ele, sabe? Eu me machucava demais da conta, me machucava demais. E aí, no outro dia, eu não aguentava lavar a louça, mas a minha irmã tinha um corguinho que a gente ia pescar a arraia. A gente gostava muito de comer a arraia com farinha, a arraia seca. E aí eu não podia entrar dentro da água para lavar a louça, lavar a roupa no corguinho. Porque quando eu entrava, ardia demais, me machucava demais. E isso estava mexendo muito com o meu psicológico, sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo. Não tinha coragem de contar para minha irmã. Eu não tinha coragem de contar para minha irmã, sabe? Porque a minha irmã, eu tinha aquele negócio, né? Na minha mente, aquela... A minha mente já estava cauterizada, que a minha irmã não gostava de mim, que ela, né, era contra mim, era manipuladora. Nós duas tinha rixa, então assim, era raro nós duas brincar. Quando ficou nós duas, né, ela já foi mudando um pouquinho comigo, né? A gente brincava, quando tava só nós dois, que a outra ficou com a minha mãe lá na cidade depois. Então, assim, eu fui cauterizando dentro da minha mente que era normal um pai bulir com a filha, entendeu? Mexer com a filha. Então, assim, eu fui deixando, mas isso tava magoando meu sentimento, tava magoando, tava me deixando confusa, tava me machucando demais, e isso tava... Aí, quando foi um dia... Eu lembro como se fosse agora. Eu tava arrumando a cama, que era a esteira no chão. Eu lembro que ia fazer 7 da noite. E meu pai disse assim, Luzia, deita mais cedo. Deita mais cedo. Mas não era que ele tava dizendo que eu tinha que dormir para descansar. Ele tava dizendo, deita mais cedo, porque hoje eu quero mais cedo. E aquilo doía demais de mim, porque eu sabia que amanhã, quando o dia amanhecesse, eu ia ficar toda machucada. Toda machucada, eu sabia. Era outro dia de cão que eu não ia conseguir, ia estar queimando, tudo ardendo, tudo machucado. Sabe? Mas aconteceu uma coisa. Depois disso, minha mãe voltou para morar com a gente. Quando a minha mãe voltou... Foi tão lindo. Minha mãe disse assim, voltei! E agora eu vou ficar com vocês aqui. Já terminou. Era final de ano já. Só que eu não comentava com a minha mãe, que eu não tinha coragem, porque eu estava confusa. A minha irmã já tinha percebido, mas não comentava comigo, porque para não me deixar constrangida. E eu estava muito agressiva também, e se ela falasse alguma coisa, eu batia nela. Eu queria ir embora, eu não queria mais viver ali com ninguém. Quando a minha mãe chegou, na minha mente raiou uma esperança de que, entendeu? Não ia mais acontecer aquele ato lá. Entendeu? Não ia acontecer mais aquele ato lá, porque a minha mãe ia me proteger, entendeu? Minha mãe ia me proteger. Minha mãe, ela percebeu. Ela percebeu que eu fiquei fria. Ela percebeu que eu fiquei triste. Minha mãe, ela não era de colocar eu no colo para conversar e nem me dar carinho, mas lá nessa roça chamada Pedra Preta, minha mãe constantemente fazia isso. Tá tudo bem, filha? Me batia menos, porque a minha irmã, ela não manipulava tanto a minha mãe durante esse tempo lá, igual era na cidade. Porque eu acho que a minha irmã, ela começou também a ter dó de mim. Eu tenho certeza. A minha irmã, ela entendia. Eu não entendia, mas ela entendia de tudo. Ela já estava mocinha. Nessa época, eu tinha 8 anos quando isso aconteceu, tá?
Deixar claro pra você, eu tinha 8 anos. Eu não entendia nada. Nadinha. Mas a minha irmã já era mocinha, ela entendia, né? Ela já tinha escutado algumas coisas, né? De um, de outro, aqui, acolá. E aí, quando foi um dia, a gente lavou toda a roupa, eu, minha mãe, minha irmã mais nova. Aí, o que acontece? Meu pai não me procurou mais quando a minha mãe chegou. Não por uns dias, né? Aí, a gente lavou aquele tanto de roupa por no varal. Aí minha mãe disse, hoje, 5 da tarde, a gente vai pescar. Oba! Todo mundo ficou feliz, oba! Aí, meu pai disse, então você vai, leva só as 2 meninas. Luzia vai tirar a roupa que vocês lavaram no varal e vai dobrar. Eu disse, não, pai, eu vou com minha mãe. Cala a boca. Quem manda de você sou eu. Eu tinha medo de meu pai. Meu pai, ele me espancava. Eu não contei essa parte, vou contar agora. Meu pai, ele me espancava. Se ele falasse pra mim, ele tinha um tal de coçar pé. Coça meu pé! Vem coçar meu pé pra me dormir. Se eu não coçasse o pé dele, eu tinha um sapato de um tamanco que o solar dele era feito de madeira. Só eu tinha esse tamanco. Ele já pegava o tamanco e colocava do lado dele. Se eu não coçasse o pé dele da forma que ele quisesse, ele largava o tamanco no meio da minha cara. Na minha cara, assim, ó. Na minha cara. Não é no meu corpo, é na cara, no pé do ouvido. Ele dava tapa na minha cara, ele dava tapa no meu pé do ouvido. Ele me tratava igual mulher leviana. Sabe aquelas mulheres que você... Que os caras... termina o ato e aí depois não gostou e dá na cara da pessoa, né? Fazendo a pessoa sofrer daquele jeitinho que ele fazia comigo. Me batia demais da conta. Eu morria de medo dele. Eu não gostava dele mais de jeito nenhum. Não tinha nenhum sentimento por ele. Nem de amor, nem de nada. Eu só tinha medo. Aí ele disse pra mim, cala a boca, quem manda em você sou eu. Você vai ficar, vai tirar a roupa do varal e vai dobrar. Eu fui lá, recolhi a roupa do varal, coloquei em cima da cama. Minha mãe disse, então vambora, vamos pescar, vamos fulana, vamos ciclana, vambora. Toda animada. Vocês já sabem. Enquanto a minha mãe foi pescar. Eu lembro como se fosse hoje. Pelo meu pai, a hora que eu tava dobrando a roupa, por ele, tinha feito tudo comigo, me batendo. Mas aconteceu uma coisa tão extraordinária naquele dia. Ele falou pra mim, deita. Eu falei, pai, não faz isso. Não faz isso, é sério. Não faz isso, pai. Eu falei pra ele, não faz isso. Não faz. Ele disse, eu tô falando pra você deitar. Cala a boca, senão eu quebro a sua cara. E ficou falando agressivo, queria me bater. Eu falei, não faz isso. Eu já não aguento mais isso, eu não aguento. Eu tô falando, eu não aguento mais isso. Eu não quero mais, eu não quero. Eu não quero mais isso. Eu não suporto mais sofrer. Eu falei pra ele, sabe? Porque, não sei, na minha mente parece que não tava, sabe? Por mais que eu não tivesse o entendimento, eu era só uma menina de 8 anos, mas na minha mente estava dizendo, não tá certo, você tem que gritar, hoje você tem que gritar. E aí eu comecei a gritar, só que no meio do caminho, Deus tocou no coração da minha irmã. Deus falou pra minha irmã, naquele momento Deus tocou no coração da minha irmã, falou no ouvido dela, no coração dela, conta pra tua mãe, conta. E ela disse, mãe, ô mãe, vamos voltar, mãe. A minha mãe disse, por que, filha? Nós vamos pegar muitos peixes. Mãe, o meu pai tá bulindo com Luzia. Meu pai tá mexendo com Luzia tem muito tempo, mãe. Se a senhora voltar agora, a senhora vai pegar meu pai no ato, mãe. E minha mãe acreditou nela. Ela me ajudou, por mais que tinha me feito tanto sofrer, por mais que ela era manipuladora, por mais
que ela me odiava, mas naquele dia foi Deus que fez acontecer aquilo, foi Deus, porque eu já não aguentava mais. Sabe, eu tava gritando, minha mãe voltou em cima do mesmo rasto, minha mãe voltou e minha mãe pegou eu gritando, minha mãe pegou o ato, abominava os olhos de Deus, minha mãe fragou meu pai em riba de mim, minha mãe fragou meu pai em riba de mim, e eu gritando, e ele me forçando e querendo me bater, segurando nos meus braços, e minha mãe, eu lembro até a palavra que a minha mãe falou naquele momento, meu Deus, minha mãe ficou tão abalada. Minha mãe gritou, sangue de Jesus tem poder! Minha mãe gritou. Meu pai saiu logo de cima de mim, eu pulei no chão ligeiro. E eu tentei explicar, mãe, eu não tenho nada a ver com isso. É ele. Minha mãe, tá tudo bem, filha? Tá tudo bem. Tá tudo bem, filha. E minha mãe disse, você vai pra cadeia. Agora. E meu pai fugiu. Meu pai fugiu, correu, pulou as cercas, fugiu. Ficou foragido por muito e muito tempo. Minha mãe não me bateu. Não me bateu. Minha mãe entendeu. Minha irmã contou tudo pra minha mãe não me bateu. Pelo contrário, ela conversou comigo, sabe? E ela disse, tá tudo bem, eu só quero que a gente volta pra cidade. Voltamos pra cidade. Meu pai... Eu fiquei com muito medo do meu pai bater na minha mãe naquele dia. Quando a minha mãe disse, você vai pra cadeia, eu vou chamar a polícia. Porque ele batia na minha mãe, você sabia, igreja? Ele batia. Meus outros irmãos não sabem. Sabia? Não sei se sabe até hoje, né? Mas os filhos mais velhos, eles até então, não sei se eles sabem, mas eles não sabiam. Eu lembro que a minha mãe arrancou os dentes pra colocar... A gente fala chápara, né? Mas chama dentadura, né? Pra colocar dentadura. Eu lembro que se fosse hoje, minha mãe tava gemendo de dor. Porque o remédio não tava fazendo efeito. Minha mãe tava deitada na esteira, no chão. Lá fora da casinha de palha. Né? Da barraquinha de lona de palha também. Minha mãe tava deitada lá fora. Era 6 e pouco da tarde. O tempo tava nublado. Eu lembro, eu era criança, mas eu lembro, o tempo tava nublado. E minha mãe tava gemendo assim, ó. De dor, porque tinha arrancado todos os dentes pra colocar a dentadura. Meu pai se irritou, porque minha mãe tava gemendo demais. Foi lá, deu um monte de chute na costela dela. Eu lembro. E ela ficou calada, só chorou um pouquinho, ficou calada. Então, assim, naquele dia que minha mãe pegou meu pai no ato abomináveis aos olhos de Deus, eu achei que meu pai ia bater na minha mãe. Eu achei que ia dar uma confusão. Eu achei que ia dar até morte. Vocês acreditam que eu achei? Mas não, ele ficou com medo. Minha mãe ameaçou ele. Falou, vou chamar a polícia. Naquele dia eu vi minha mãe uma fera. Eu vi minha mãe uma fera naquele dia. Eu vi a minha mãe me defendendo. Eu me senti segura. Me senti segura. Mas o meu sentimento já não era o mesmo. Minha mãe foi contar que não era certo que o pai da gente fizesse aquilo com a gente. Aquilo marcou muito meu coração. Porque até então minha mente estava cauterizada, achando que era certo. A filha tinha que obedecer o pai. O certo era obedecer o pai, mesmo que estivesse doendo. Tinha que ficar calada, apanhando calada e fazer tudo calada. Era assim que eu achava. Mas quando minha mãe sentou, eu lembro que eu fiquei de coca lá fora, porque estava tudo doendo, né? As partes de baixo estavam tudo queimando, doendo, ardendo. Aí eu fiquei de coca lá fora. E ela dizendo, filhinha, tá tudo bem? E eu me tremendo, minhas pernas tremendo, né? Eu disse, tá tudo bem. Ela disse, pai, não faz essas coisas com filha. Não é normal. Você tinha que ter me contado, filha. O que aconteceu, filhinha? Ela era carinhosa até quando ela ia conversar, assim. Eu dizia, fiquei com medo, achei que era certo, tinha que obedecer. Ela disse, não, não pode. Mas que, quando ela falou que não era certo, que não pode, eu fiquei com tanto ódio do meu pai. Com tanto ódio. Hoje eu não tenho ódio dele, não. Verdade, Brasil, eu não tenho ódio dele. Eu queria conseguir amá-lo.
Eu não tenho ódio, é sério. Verdade, eu não tenho ódio dele. Apesar de que foi ele o pivô de toda a derrota da minha vida. Ele foi o pivô. Ele e outras coisas mais que aconteceram. Mas ele foi o primeiro pivô de tudo. Destruiu a minha infância. Tirou o restinho de alegria que tinha dentro de mim. Tirou a esperança. Porque eu lembro, quando eu tinha 8 anos de idade, a gente foi num casamento. E lá a noiva subiu na carroça com o noivo e tinha um monte de lata de óleo. Aqueles óleos de lata, né? Com sardinha, quitute, amarrado atrás da carroça, e a noiva de branco, mais um noivo indo embora de carroça, e as latinhas, aquele barulho lindo, achava aquilo lindo, o povo jogando polvilho na noiva, arroz, sabe? Mas naquela época a igreja só aceitava uma noiva, uma moça, casar de véu grinalda na igreja se ela fosse pura. Na igreja existia uma irmã, tô falando que eu provo, ela me examinou. Na igreja existia uma irmã que a jovem tinha que se reganhar para ela. Aí ela olhava, examinava, olhava para ver se a jovem era virgem. Se ela desse o aval, dissesse não, é virgem, a jovem da igreja casava de véu e grinalda. Se não, não podia casar de véu e grinalda na igreja. Naquela época, casar de véu e grinalda não era cultura, não. Era regra na igreja. Era mandamento para eles. Mas eu sei que não tem isso, porque eu já estudei a Bíblia, isso é cultura, né? Mas para eles naquela época era regra, sabe? E quando aconteceu tudo isso, eu perdi a esperança. Sabia que eu não ia passar pelo exame daquela mulher. Que eu não ia nunca me casar de véu e grinalda na igreja. Nunca. Então, destruiu a minha esperança, destruiu o meu coração, um pouco de alegria que eu tinha. Minha mãe ficou muito abalada, abalou o coração da minha mãe de uma tal forma. A gente voltou para Rio Maria, voltamos para nossa casa feita de alvenaria, coberta de palha. Voltamos para lá e a vida continuou. A vida continuou. Eu comecei a ir pro colégio de novo. No colégio eu comecei a sofrer bullying, todo mundo ficou sabendo. A igreja ficou sabendo, no colégio todo mundo ficou sabendo que meu pai tinha feito. As vizinhas não deixavam mais as filhas dela brincar comigo, porque na mente dos vizinhos, na mente das pessoas religiosas daquela época, eu não passava de uma menina profana. Não passava de uma menina profana, entendeu? Eu me tornei uma pessoa muito desequilibrada. Por isso que no outro vídeo eu falo que eu furava a cabeça das crianças de pedra, de pau. Se tivesse faca eu também furava a cabeça de criança de faca. Eu fiquei muito desequilibrada depois disso. Foi depois disso, desse abuso, que eu fiquei desequilibrada. Voltamos para Rio Maria, voltou à vida normal, mas eu já não era normal mais. Eu não era normal mais, sabe? Não era mesmo. E aí aconteceu uma coisa que destruiu tudo, e eu comecei a fugir de casa. Fugi, pra Xinguara, Marabá, Tucuruí, Tucumã, Araguaína. Esse Pará quase todo eu rodava. Eu lembro que uma vez eu fugi de casa, minha mãe foi me buscar. Deus revelou pra minha mãe onde eu tava. Em Tucuruí, novo repartimento. Eu tava lá nas ruas, e aí veio um pessoal, sabe esse povo que trabalha em rua vendendo as coisas, me amparou na casa deles, me perguntou de onde eu era. Eu soltei uma mentira, falei que eu era de outro lugar, só pra eles não mandar eu embora, não chamar a polícia. E eles deixou eu lá, eu fiquei um dia lá, logo minha mãe foi lá, me buscou, sabe? E aí eu fugi de novo para Araguaína, e aí a polícia me pegou. Eu tava na casa de uma mulher, lá em Araguaína, uma mulher dona de um restaurante, e ela chamou o conselho tutelar. O conselho tutelar me levou lá na minha mãe, e é uma longa história. Eu vivia fugindo, sabe, Brasil? Eu vivia fugindo, minha mãe atrás, fugia pra tudo quanto lugar, minha mãe atrás. Por isso minha mãe estava cansando, já não aguentava mais, sabe? Aí o que acontece? Aconteceu um fato que mudou tudinho.
mudou. Aconteceu um fato final que mudou tudo. Eu tinha um irmão, eu lembro que nessa época ele tinha 17 anos. E todo mundo sabia o que aconteceu, que meu pai tinha feito comigo. Todo mundo sabia. Tanto que as vizinhas não queriam mais a amizade das filhas dela comigo. Porque eu era profana. Já não era pura, menina profana, sabe? E eu acho que foi isso que incentivou o meu irmão a fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Eu acho que ele pensou, se meu pai pode bulir com Luzia, eu também posso. Então toda vez que a minha mãe saía, que ele estava em casa, ele mexia comigo também. Todas as vezes. Todas as vezes. Marcou muito. A minha infância foi muito dolorosa. Muito dolorosa. Não falei nada pra minha mãe, não falei pros meus irmãos, não falei nada pra ninguém. Parece que eu era uma propriedade pública. Parece que todo mundo queria mexer, todo mundo queria... Eu tinha vontade que ele morresse. Tinha. Ele era mentiroso. Fingia que tava bêbado só pra mexer com a gente, pra bulir, sabe? Pra abusar da gente. Esperava todo mundo sair, mandava a gente tirar a roupa, ficava abusando da gente, tanto que queria. Eu olhava pra ele assim. Aí quando foi um dia, chegou a notícia na nossa casa que ele havia morrido, matado, numa festa. Você já sabe o sentimento que eu senti, né? Na hora eu queria ver se era verdade mesmo. Eu peguei até uma veronês, eu lembro que se fosse hoje, uma veronês, e fui pra cidade onde ele tinha sido morto, pra ver se... Eu queria ver com meus próprios olhos se ele havia morrido. Talvez você ache que eu sou mal, mas não é. É porque eu me sentia tão lixo. Meu pai havia bulido comigo, abusado. Meu irmão também achando que eu era propriedade pública. Não tinha um amigo, não tinha ninguém. Sofria bullying no colégio. Eu não estava aguentando mais. Por isso eu sentia aquele sentimento de... acabou, né? Entendeu? E depois disso, eu já não fui a mesma mais. E o próximo vídeo, eu vou contar pra você por que eu me tornei menina de rua. Esse foi uma parcela. Tudo que eu contei pra vocês foi uma parcela. Tanto nos 2 vídeos como nesse, foi uma parcela de terror que eu vivi. Mas teve algo que aconteceu. Por isso eu fiquei 10 anos nas ruas. 10 anos, dormindo em calçado, comendo lixo, dormindo em calçada, me drogando. Eu vou contar pra vocês. No próximo vídeo, eu conto pra vocês, tá bom? No próximo vídeo. Continua comigo, tá bom? Hello.